pessoal, hoje vamos conversar com o professor Dr. Minoru Sakati. Ele é professor aposentado do Departamento de Farmacologia do Instituto de Biociências aqui de Botucatu, né? Participou da administração, tem uma longa história nessa instituição e vai poder trazer muitas informações para a gente. Bom dia, professor. Bom dia. Agradeço a sua presença aqui. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao seu diretor, né? Professor César, e ao professor Gilson, que tive a oportunidade de a gente conviver aqui na universidade e também em campeonato de xadrez por aí afora. Exatamente. Então, professor, a gente gostaria de saber assim, o que o senhor se lembra, alguns resquícios sobre a formação da biologia, a história da biologia, do pouco que o senhor sabe da biologia daqui, né? Algumas coisas que se lembra, para a gente caminhar e tentar entender um pouco a história do Departamento de Farmacologia. Uhum. Bom, em 1963 iniciou-se o curso de medicina e logo depois o curso de agronomia, de veterinária e de biologia. E assim os cursos se separaram, foram evoluindo e depois então o IB passou a ser, naquela época era FCMBB, ou seja, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Isso. E era uma unidade universitária ou de ensino superior, ligado ao CESESP, ou seja, Conselho Estadual de Educação. Nós éramos o Instituto Isolado de Ensino Superior do Estado de São Paulo, né? E aí, então, com a criação de novos cursos, os cursos foram se diferenciando, mas o curso de Biologia permaneceu, naquela época, no atual IB, Instituto de Ciências Biológicas, né? Sobre biociências. Biociências. Mas para chegar até aqui, ainda depois do FCMBB, ela foi para IBBMA, né? Chamado Instituto Básico de Biologia Médica e Agrícola. Para depois, agora não lembro quando foi, mesmo quando formou a universidade, acho que ainda continuou, mas depois de algum tempo passou a ser Instituto de Biociências. Isso. Portanto, o nosso Instituto de Biociências teve origem aqui em Botucatu, na então FCMBB. Uhum. Dali é que começou os primeiros departamentos, anatomia, histologia e assim por diante, daquela época que vem e continua até hoje. Né? E a farmacologia? E a farmacologia era ministrada naquela época no terceiro ano do curso médico e também ensinava depois em curso de medicina, depois de biologia e depois de enfermagem e assim por diante. Então, a farmacologia, que era naquela época, no início, ministrado no terceiro ano de medicina, portanto, a primeira aula dada foi em 1965, quando eu vim para cá como instrutor, como auxiliar de ensino, digamos assim. Né? Então, o professor, o chefe que cuidava, era o professor Armando Otávio Ramos, que ele foi professor de farmacologia, ele depois foi diretor da FCMBB, depois foi vice-reitor e depois até chegou a reitor. Uhum. Infelizmente ele já é falecido, né? Bom, assim foi, e a farmacologia, que era uma disciplina no começo, depois passou para tipo de departamentalização, mas não ainda oficial. Naquela época tinha o que chamavam de BIF, ou seja, BIF, né? Bioquímica com química
Fisiologia. Não, fisiologia não, biofísica, depois farmaco com a fisiologia. Tá. Em dois estrutura departamental aqui interno, né? Entendi. Depois, quando foi criado a universidade, aí então foi constituído o departamento de farmacologia, de fisiologia, de bioquímica, biofísica, assim por diante. Então, se separou do ponto de vista administrativo dentro do sistema de ensino aqui de Botucatu. Naturalmente foram criados depois enfermagem, nutrição, física médica, na agronomia como chama a parte de árvores, botânica. Botânica, assim por diante. Então, hoje, o campus de Botucatu cresceu tanto que naquela época nem podia se imaginar. Né? Eu estou vendo aí, a última coisa é a construção de um prédio de tecnologia. Tecnologia e da medicina, aquele prédio lá que eu não sei como é que vai ser. Lá. Então, daqui a pouquinho, eu que vivi 31 anos aqui, desde o começo, e estou aposentado já há quase 20 anos. Eu entro aqui, eu já não sei mais onde estão as coisas, foi mudando. Tá? Quando eu cheguei aqui, tinha docente, tinha 30, mais ou menos, né? 29, 30. Hoje deve ter quase 1000. E muitos daquela época já se aposentaram, hoje quase não conheço mais ninguém. Só conheço alguns, naturalmente, como professor, que naquela época a gente já se conhecia, e eu tenho a impressão que o IB e o campus de Botucatu ainda tem muita coisa para evoluir, para ser um centro importante na área de ensino e pesquisa na área de ciências biológicas, no sentido amplo, né? Eu fico assim, cada vez que passo e olho aqui, falo, olha, mas como está mudando. Não, realmente é uma evolução muito grande. Eu entrei aqui, era FCNBB quando eu entrei, Sim. mas foi logo no ano seguinte, virou Unesp. Certo. Né? E de fato, se olhar aquela época e hoje é uma coisa, né? E nessa ida toda, né? O que o senhor se lembra assim? O senhor chegou em 63, ou seja, bem no começo da história, né? E de algumas pessoas que estavam envolvidas com essa montagem inicial de farmacologia e fisiologia. Sim. O senhor lembra de algumas pessoas que vieram e que depois foram embora, alguns que vieram, montaram e saíram? Os que ficaram, a gente ainda... Né? Na área de farmacologia, foi o professor Armando, ele veio e continuou. E ficou. Ficou, não teve alteração. Lógico que teve docentes, né? Eu tenho aqui uma fotografia daquela época, dos docentes daquela época, né? Mas hoje todos eles aposentados, tem novos professores que eu conheço, mas muito pouco, só de cumprimentar só, né? Esses eu conheço todos. Conheço. E eu tenho a impressão de que nós, quer dizer, nossa universidade vai indo bem, mas um problema atual é falta de recursos e não haver reposição de professores que vão aposentando. Exato. Então, isso eu acho que está trazendo uma dificuldade grande para a universidade. E não sei na área de pesquisa se tem verba ou não tem verba, isso eu não estou por dentro, mas eu acho que a universidade, o papel da universidade é formar pessoas especializadas em várias áreas do conhecimento humano. E eu acho que isso precisava ser continuado. Se interromper isso, então a função da universidade... o
Você vê, tem o Carlos Chagas Sim. e o próprio filho dele, o Carlos Chagas Filho, É. eles falam uma coisa muito interessante. Sim. O Carlos Chagas Filho fala um pouquinho melhor do que o pai, mas ele aprendeu com o pai. Sim. Isso em 50 e pouco, o Carlos Chagas Filho fala. Ele fala que na universidade se ensina porque se pesquisa. Certo. Porque a pesquisa gera o conhecimento. É. E se não tem conhecimento, não tem o que ensinar. É. Né? E essa ligação é muito importante. Desde lá de trás, eles têm lutado nesse sentido dessa indissociação entre ensino e pesquisa. Né? E a gente ainda tem isso. Eu acho que hoje a pesquisa, em termos de recursos, só para colocar para o senhor, em termos de recursos, acho que melhorou bastante no seguinte sentido. Nós temos, aqui no estado de São Paulo, né? Não estou falando do Brasil, nós temos um suporte maior. Né? Você tem FAPESP, por exemplo, que tem dinheiro. Certo. Tem dinheiro, é só pedir e ter bons projetos que a gente consegue. E muitos estão conseguindo também dinheiro de empresa, isso, aquilo, essa é a mudança na universidade. Né? Agora, internamente, a universidade está naquela situação difícil que a gente sabe. Né? Mas teve tantos problemas assim ao longo, não teve? Eu acho que a história mostra que nada subiu, cresceu numa reta. Né? Ela sempre cresceu em ondas. Primeiro faz um esforço, chega num certo nível, parece que para por ali, tende a diminuir. Aí quando chega a certo ponto, fala, não, assim não pode ser, tem que fazer, e sobe mais um pouco. Então, se pegar só os pontos maior, aí você tem uma reta, talvez. Mas, na verdade, ela vai, desce como se fosse uma onda, né? Entendi. E eu tenho a impressão que nós estamos passando por uma fase dessa natureza. Assim, com certeza Esperamos vai. que, na próxima oportunidade, eu possa ser uma maré ou coisa desse tipo, subir bastante. Né? Agora, em relação à pesquisa, eu vim em 65 e naquela época o professor Armando orientou e nós trouxemos equipamento de São Paulo, quimógrafo e tantas outras coisas, emprestados da Faculdade de Medicina de São Paulo e consegui fazer algumas pesquisas com, naturalmente, equipamento disponível na época. Sim. E eu estava para defender o doutorado, né? E naquela época não tinha curso de mestrado, nem de doutorado, e a defesa de tese de doutorado era feito, primeiro, pela indicação do departamento e o Conselho Estadual de Educação designar 3 professores, vamos dizer, notáveis, quer dizer, e para entrevistar. Se dessa entrevista for um relatório dizendo que tem condições mínimas para defender tese, então, a partir daí, então, o Conselho Estadual de Educação designa 5 pessoas, naturalmente professores, naquela época a maioria eram professores catedráticos, né? Para examinar a tese. Então, eu fui o primeiro a defender tese de doutoramento aqui em Botucatu, no dia 23 de março de 1967. Um episódio interessante naquela época é que o diretor era o professor Euclides Onofre Martins. Ele era professor catedrático da veterinária da USP em São Paulo. E ele tinha um genro, esqueci o nome agora, que fez a tese lá, e o professor Euclides queria que ele fosse o primeiro a defender aqui. Aí, então, o professor Armando Ramos também queria que eu fosse o primeiro, orientado dele. Entendi. Aí ficou aquela dificuldade, e como é que vai ser? Então, chegaram num acordo o seguinte, eu defendo de manhã e ele defende à tarde, no mesmo dia. Pronto. Mas, de qualquer forma, eu sendo de manhã, sou o primeiro, primeiro a defender tese de doutoramento aqui em Botucatu. Até então nunca tinha havido esse tipo de solenidade de defesa de tese, etc. Né? Que olha que interessante. Então, isso, tirando o meu nome, excluindo, mas considerando só o acontecimento, foi
algo importante de marco para o IB. Por quê? Porque do IB saiu o primeiro doutoramento aqui em Botucatu, né? Depois disso, eu recebi uma bolsa do governo japonês e fiquei um ano na Universidade de Kyoto, fazendo pesquisa e tal. E depois que eu voltei, eu queria continuar a pesquisa que eu estava fazendo lá. Mas equipamento aqui naquela época era muito difícil. Então não deu para continuar. Continuei fazendo assim, mas os dados eram obtidos praticamente visivelmente, não calibrado, etc., com número, precisão, etc. Aí eu fui para o Japão, depois disso, fui umas 5, 6 vezes mais. Duas vezes eu fui como professor convidado, etc., e fui fazer uma parte da pesquisa que eu fazia aqui, lá no Centro Nacional de Pesquisa Fisiológica do Japão, em um lugar chamado Okazaki. Lá é onde tinha todo o equipamento mais moderno na época. Tá. E eu fiquei 3 meses fazendo pesquisa ali, mas eu não consegui chegar ao resultado definitivo. Tudo indicava, mas eu precisava ficar mais tempo, mas não deu para ficar, né? Foram 3 ou 13? 3 meses. 3. É um centro enorme. Só a biblioteca é de uns 7, 8 andares, do tamanho de um quarteirão inteiro. Nossa. Né? E ali tinha eventos, isto é, reuniões científicas com o pessoal do Japão inteiro, às vezes até da China, Coreia, etc. Tal. Então foi muito bom, pena que eu não deu para continuar. Se eu pudesse continuar, eu certamente teria contribuído com alguma coisa a mais dentro da ciência, vamos dizer, farmacológica, né? Mas a vida é assim, nem tudo você consegue fazer. E aí, então, eu voltei e continuei dando as aulas, mas quando já tinha tempo para aposentar, eu já estava sentindo o seguinte, que depois do almoço vinha, prepara a aula e já me dava... Falei, já está na hora de aposentar, né? Aí eu me aposentei. Entendi. Mas esse é um lado. Outro lado, administrativo, eu fui representante dos professores titulares no Conselho Universitário da Unesp, bem no começo, né? Depois fui coordenador de assistência ao estudante da Unesp. Então, às vezes tinha algum problema em alguma unidade com os estudantes, eu tinha que ir lá conversar e resolver. Porque muitas vezes tinha restaurante, e o restaurante, por razões naturais, precisava aumentar o preço. E se aumentava o preço, aquela revolta, né? Aí é briga. Aí eu tinha que ir lá, tal, levava um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, etc. Tal. Levava o presidente e falava, leia isso aqui, porque do jeito que vocês estão fazendo, vocês não vão atingir, não vão resolver nada. A não ser que vocês queiram dissipar energia, né? Sim, sim. Aí foi fazendo isso. Aí eu fui... a Unesp resolveu fazer uma coordenadoria, ou então comissão de atividades culturais. Aí eu fui ser o presidente dessa comissão, enfim, eu fiz várias coisas na reitoria, e aquilo me deu uma experiência, uma vivência bem maior. Aqui, depois de tudo isso aí, eu fui ser vice-diretor aqui, e quando estava para ser diretor, era a época do Direta Já, aquela... Já estava naquela fase. Eu já estava, vamos dizer, eleito na congregação para ser o diretor seguinte. Entendi. Mas, no fim, deu tanta bagunça, eu falei, não, eu acho que é melhor eu não participar disso, não. E aí, então,
quem assumiu foi o professor Neivo. Professor Neivo. E assim foi, quer dizer, a universidade, para mim, além de fazer alguma coisa em benefício aos estudantes, e a escola, a universidade, foi uma grande escola para mim. Quer dizer, eu aprendi muito sobre organização, qualquer empresa, né? Como a universidade, conhecer melhor os estudantes, os jovens, enfim, para mim foi uma grande satisfação. Em pesquisa, eu cheguei até um certo nível, mas na época eu fiz o pedido de equipamento, mas é aquele equipamento caríssimo, então não teve jeito, né? E aí ficou nisso. Era o entrave. Eu conheço professores daqui que simplesmente pararam com pesquisa, porque pede uma vez, a FAPESP nega. Pede a segunda vez, a FAPESP exige isso. Ele faz, a FAPESP nega de novo. Desistiu, falou. E uma pessoa que publicou na revista como Nature, na Inglaterra, e simplesmente voltou, não conseguiu apoio, encerrou a carreira científica ali, que é uma judiação. Ponto, né? E depois outra, na época, quando vim para cá, não se dava tanta importância em publicações, né? O importante era pesquisar, né? Quando ao relatório, etc. Isso. Depois, cada vez mais, começou a valorizar a publicação, número de publicação e assim por diante. E isso, num certo sentido, é bom, mas faz com que o pesquisador, o docente, passa a ficar extremamente preocupado com essas coisas. Então, vai ter que trabalhar, e no fim, você não tem a recompensa necessária. O que o senhor está me dizendo é que antigamente as pessoas faziam a pesquisa como algo natural do professor universitário que vinha para a universidade. Ele queria fazer, ele sentia prazer naquilo. Hoje nós temos na universidade uma dicotomia entre a pesquisa e o ensino, que é uma dicotomia boba, que não devia existir. Né? Mas isso está falando, faz muito sentido. O senhor está falando, eu estou tentando lembrar as coisas aqui. E, de fato, as pessoas faziam pesquisa porque faziam pesquisa, não importa, publica em qualquer lugar aí e tal, mas eu estou fazendo pesquisa. A área do senhor, o senhor pesquisava especificamente o quê? A minha área é o seguinte, ação de drogas, quer dizer, substâncias no ser vivo. Quer dizer, naturalmente, antes de ser usado no ser humano, precisa muita pesquisa em animais. Então, eu pesquisava em órgãos isolados e para depois pesquisar em animal inteiro. Eram camundongos, cobaios, coelhos, cães. Naquela época, você podia fazer pesquisa, só pedir o cão já vinha, né? Hoje já não é assim, é mais controlado. Eu acho que está certo, porque também, às vezes, se usava cães, usava anestésico a mais, morria, morreu, acabou. Mas hoje precisa pensar muito mais para evitar que aconteçam essas coisas, né? Teve uma evolução. Mas naquela época é o seguinte, cães principalmente, a prefeitura pegava os cães nas ruas e deixava no lugar de quarentena e mandava tudo para cá. Aqui estava sobrando de cães, tudo magrinho, desnutrido, etc. Mas a gente fazia experiência com esses animais. Entendi. Era um momento e não se pode julgar o momento a partir do referencial de outro momento, não é verdade? E o senhor tinha alguma droga específica que o senhor estudava? Sim. Tinha uma substância chamada feniletilnicotinamida, cuja ação farmacológica eu estava pesquisando, tanto em animal inteiro como em órgãos isolados, para ver o que ela faz. É uma substância que não chegou a ser utilizado como medicamento. Mas valeu a pesquisa, o conhecimento de que tipo de efeito ela produz. Né? Mas
Isso tudo, e depois eu pesquisei com chamado tumor de Walker, em ratos. Você pega o tumor, tritura, extrato, injeta no outro o rato, cresce o tumor. Então era um tipo de tumor que você pode repicar. Então você pode ter lote com um tratamento, outro sem e assim por diante. Entendi. Então você pode saber se aquele que se introduziu tem alguma atividade contra esse tipo de tumor. Mas eu estava mais pesquisando o seguinte, para saber isso aí, preciso saber a velocidade de crescimento do tumor, porque é muito difícil saber ou ter uma substância que chega, um cresce tumor, outro não cresce nada. Agora, velocidade de crescimento do tumor também indica que se tem atividade favorável ou desfavorável Sim, ao crescimento do tumor. tumor. E foi fazendo assim, mas a última foi depois que eu fui para o Japão, né? Lá no Japão, eu comecei a pesquisar o seguinte, principalmente com fibra cardíaca, e existem substâncias que você coloca lá, para de contrair, né? Aí eu falei, bom, mas nós sabemos que a contração está mais ou menos relacionada com a entrada de sódio no momento da despolarização. Então, falei, bom, será que a entrada de sódio? Mas se for entrada de sódio, se aumentar a concentração de sódio, deve atuar mais depressa, né? E assim por diante, e eu vi o seguinte, que depois de colocar uma substância, parou, aumenta a concentração de sódio, ela daqui a pouco começa a responder de novo. Então, eu pensei o seguinte, então o sódio facilita a entrada dentro da célula e recupera a função. Mas aí acontece o seguinte, que sódio não só é o íon sódio ou é o aumento da osmolaridade? Porque se eu coloco só, está aumentando a osmolaridade da solução. Aí eu colocava com manitol, ou sacarose, e ureia, aumentando com a mesma osmolaridade, e eu verifico que manitol e sacarose faz a mesma coisa com o sódio. Então não é o sódio, não era o sódio. é a osmolaridade. Aí eu coloquei ureia, e ureia não funciona na mesma osmolaridade. Aí eu pensei, mas também está meio furado esse negócio. Mas depois eu pensei bem, analisei bem, é o seguinte, a ureia é molécula bem menor, e ela entra dentro da célula. Então equilibra a osmolaridade, então não é desidratante, não é desidratante, então não funciona. Então, em vez de ser ao contrário, reforça a teoria de que existe uma força osmótica atuando, ou seja, certas drogas, por exemplo, cianeto, que é violento e tal, faz parar a contração do músculo cardíaco e aumentando o sódio, ou seja, aumentando a osmolaridade mais ou menos em 100 miliosmóis, daí a pouquinho volta a funcionar. Então o cianeto e outras drogas que estou testando está atuando no quê? Na bomba de sódio e potássio que equilibra a hidratação dentro da célula. Aí entra a água dentro da célula, então porque a diluição do cálcio, né, que é liberado, que faz contrair, dilui e não tem mais capacidade de reverter aquele efeito. Bom, então estava nisso que eu estava fazendo, isso que eu fui fazer no Japão. Entendi. E lá no Japão tinha uma tecnologia que é o seguinte, você tem que registrar contração, porque se eu coloco uma droga, eu preciso ver se, quer dizer, fazer parar a contração e depois aumentar a osmolaridade e ver se recupera. E ver se isso está relacionado com a concentração de cálcio intracelular. Então, primeiro, contração. Segundo, tem um sistema que emite raio amarelo, e a gente coloca uma substância que entra dentro da célula e se liga ao cálcio, né? Então não deixa cálcio livre.
E estava testando isso. E estava quase chegando, parece que é isso, porque para trabalhar com essas coisinhas, precisa ter uma mão refinada, né? E precisa treinar bastante. Eu não consegui chegar a comprovar isso, mas eu estava vendo isso. Agora, depois eu fui ver na literatura, é o seguinte, na tentativa de suicídio com barbitúricos, por exemplo, antigamente dava injeção de cloreto de sódio hipertônico, né? Agora, na época, a explicação é o seguinte, o rim fazia com que aumentasse a diurese. Então, eliminava mais rapidamente e, portanto, então, diminuía a atividade depressora do barbitúrico. Mas depois que eu vi essas coisas, eu falei, não, pode ter esse fator, mas também pode ter, na própria célula, produz desidratação da célula, então a concentração do cálcio entre a célula aumenta e aí passa a funcionar, né? Bom, então, as coisas por aí. Então eu estava mexendo mais ou menos nesse tipo de assunto. assunto. É muito interessante ver como, assim, antigamente as pessoas, elas iam atrás do problema, né? Ficavam fazendo uma pesquisa, hoje parece que as coisas estão um pouco picadas demais, né? E era isso mesmo, eu tenho um problema maior para resolver e vou fazer várias pesquisas caminhando nesse sentido. Eu lembro que o Chino chegou a fazer alguma coisa assim, que com choque osmótico ele recuperava peixes intoxicados com inseticidas, coisas assim, né? Sim. Muito interessante, professor. Agora, uma outra coisa, mudando de assunto. O senhor viveu uma fase que era uma época conturbada naquela época, né? Sim. E o senhor estava em época assumindo a direção, coisa e tal, a reitoria, né? E eu lembro que quando foi criar a Unesp, isso foi em 76, eu estava entrando no segundo ano de faculdade, né? E a gente era levado pelo bolo que tinha ali. E havia uma grande revolta do pessoal que não queria que criasse a Unesp, que queria a nossa querida FCMBB, e havia todo o movimento dos alunos, de alguns professores nesse sentido, e a Unesp veio e entrou como um sistema de um planejamento diferente do governo, né? O senhor viveu um pouco esse momento, eu lembro que tinha greves, tinha isso, tinha aquilo, e depois que constituiu o IBBMA, né, teve muitos impasses com a professora Vilma, com o professor Gilberto Moreno, né? E o que o senhor lembra de casos ou de coisas ocorridas nesse período, assim, visto do lado do senhor, como que o senhor via essas coisas, do lado do senhor, porque do outro lado todo mundo conhece, porque eles falam doidado, agora eu, né? Eu sempre, quer dizer, eu fui sempre, tipo, vamos dizer, conservador. Coisa devagar, cada coisa no seu lugar e assim por diante. E não a bagunça que não sabia mais quem é quem, nem nada, né? Justamente naquela época eu era vice-diretor e uma certa ocasião o professor Gilberto, que era diretor, teve que viajar e eu estava assumindo a diretoria do IB. Foi uma época muito conturbada, na época do Direta Já, e a população toda tentando, vamos dizer, derrubar tudo que tinha aí e tentar colocar. Às vezes, aliás, parênteses, eu estive na Universidade de Kyoto em 67, 68. E lá, também, na época, tinha um movimento estudantil contra a ocupação americana de Okinawa. Queria que os Estados Unidos devolvesse. Mas tinha um tratado e não podia fazer. Mas fizeram muito protesto. E eu lá via o seguinte, nas avenidas enormes, eram todos estudantes vestidos de preto, porque lá eles usam assim, uma fileira de 20, um comprimento de 100 metros, aí, berrando, gritando com faixa, etc.
E eu sei que eles tomaram a reitoria e ficaram lá quase 10 dias, ocupando. E estragou, quebrou uma porção de coisa, né? Aí eu era brasileiro, não tinha nada a ver com a coisa, eu perguntava para eles, né? Olha, mas o que vocês estão querendo aí? Não, é o seguinte, as coisas não tá boa. Precisam derrubar tudo. Derrubar tudo, quem sabe, melhora a coisa. É que nem o negócio do Fênix aí, né? Do cinza nascer alguma coisa boa. Falei, mas vocês não têm uma proposta? Não, não temos nada. Nossa proposta é quebrar tudo. Falei, puxa, mas como é que é isso, né? Aí eu estava aqui, o professor Gilberto, que era o diretor, viajou, eu estava respondendo. Aí vieram um grupo de uns 50 docentes com alguns alunos. Falou, quero conversar com o senhor. Falei, bom, muito bom, eu converso. Mas não com vocês todos. Escolha 5 pessoas, nós vamos lá para a sala, vamos conversar. Ah, não é assim que nós queremos todo mundo conversar. E assim foi. E começou a me cutucar aqui do lado, etc. Tal, né? Falei, onde é que nós estamos, né? Aí eu comecei a entender o seguinte, que a proposta não era conversar comigo. Isso era um pretexto. O que eles queriam era invadir, quebrar e, então, protestar estragando. Não construindo, mas protestar estragando as coisas. Falei, mas que situação. No fim, falei, olha, vocês querem conversar comigo? Eu converso. Mas não com vocês 50. Como é que eu vou conversar? Porque se eles perguntam, eu respondo, outro antes de responder, outro já te faz outra pergunta. Não tem como responder. Uhum. Essa vamos dizer, técnica desse Sim. pessoal. Mas no fim, muitos dos que estavam lá eram colegas nossos, aqui do IB, do campus de Botucatu. Uhum. Aí depois eles foram embora, eu lembro, eu tenho na memória, porque essas coisas a gente não esquece. Mas eu falei, olha, é o seguinte, é uma fase da vida de todos nós que está acontecendo. Eles se erraram e reconheceram, muito bom, senão também não tem nada com isso. E eu esqueço, passei um apagador, eu não lembro mais ninguém. E também não quero lembrar. Por quê? Porque é muito desagradável a gente saber, encontrando na rua, coisas, e falar, aquele cara. Não, esquece. Todos somos colegas aqui, e cada um praticou isso, aquilo, mas é da consciência de cada um. Uhum. Eu não sou ninguém aqui para fazer revanche, coisas desse tipo. Portanto, vamos esquecer e acabou. E naquela época também, eu tinha, era, primeiro, o diretor tinha que ser professor titular. Né? E quem indicava o reitor era reitor, não era reitor, era um colégio constituído de membros do Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa e assim por diante. Não era todo mundo vota em todo mundo, etc. E aí o movimento, na época do Dieta já, aproveitaram essa época e queriam que diretor de unidade pode ser qualquer um, desde que tenha doutorado. Doutorado para cima. Né? Para cima. E o reitor era eleito pela comunidade, todo mundo vota. Uhum. Esse era o que se pretendeu, lutou e conseguiram. Uhum. Né? Eu achava que não devia ser assim. Eu acho que deve ter um passo, só quem chegou naquela situação é que deve ocupar determinadas funções. Como é que, por exemplo, comparando no exército, como é que um cabo pode mandar no capitão ou no general? Não pode. Então, quem
comanda deve ser aquele que chegou lá em cima, que conheceu todo o caminho para chegar até lá. Experiência, né? A experiência. Então, hoje, ainda eu vejo algumas coisas que eu estou fazendo no rota de intercâmbio, etc. Eu vejo o seguinte, que muitas vezes assume determinados postos, quem é novo, toma medidas sem saber a consequência. Isto é, análise do risco de qualquer decisão. Quem viveu sabe, se apertar o botão aqui, esse botão acontece mais ou menos isso. Se apertar esse outro, vai acontecer isso. Agora, quem é novo ainda não tem essa vivência. Então, por isso que no Exército, por exemplo, o comandante tem que ser general, 4 estrelas, coisa assim. E não nenhum tenente, nem capitão é eleito para isso. Por quê? Porque quem chegou lá sabe que se apertar o botão aqui pode acontecer tais quais coisas, né? Senão, não dá. Mas isso foi uma mudança no sistema, vamos dizer, hierárquico, Na dizendo assim, universidade, isso foi na uma mudança universidade, grande. que aconteceu, e isso, se foi bom ou não, isso só o futuro vai dizer, mas eu sempre achei que não é bom assim. Agora, se está chegando gente sem preparo lá em cima, então o problema é de preparo para chegar lá. Eu acho que é o que está acontecendo, professor. Então, não quer dizer que por causa disso deve pegar, abrir para qualquer um ser o comandante, né? Mas são todos... E assim foi. E eu estive, quer dizer, eu sempre me pautei por um sistema, vamos dizer, mais sério, elaborado, como era antigamente. Agora, depois disso mudou. Eu, na época, eu fui para o Japão com o reitor, que era o professor Armando, para encontrar os reitores do Japão e fazer proposta de intercâmbio com eles. E eu fui como tradutor e intérprete e visitamos 7 universidades, entre eles a Universidade de Tóquio, de Kyoto, enfim, as principais universidades lá. E eu percebi que existia uma diferença muito grande em como conduzir os assuntos aqui e lá. Porque o professor Armando dizia para o reitor do Japão, olha, nós estamos aqui, agradecemos a recepção, etc. Tal, mas nós queremos incrementar ou iniciar o intercâmbio científico, cultural com as universidades do Japão. Mas ele falava porque ele quer. Mas ele não tinha antes visto se existem departamentos, se tem pessoas, se tem verba para essas coisas, né? Agora, no Japão, nenhum deles falou assim, sim, muito obrigado, vamos fazer. Quer dizer, não, ok, não deu ok. Todos eles falaram assim, entendi, agradecemos a visita, etc. Nós vamos pensar e depois nós responderemos a sua prova. Bom, eu sou filho de japonês, eu sei por que é assim. E o professor Armando fala, mas japonesado dá frio. Eu falo, nenhum responde. Mas eu falava, não, peraí, é o jeito, não que eles não levem em consideração a sua proposta. Levam, mas levam tão a consideração que eles vão ver primeiro se tem gente, se tem verba, se tem, enfim, quem é que vai tocar tudo isso aí. Depois, se tiver tudo isso pronto, eles vão dizer sim. Mas se eles disserem sim, a coisa funciona que nem relógio. Está tudo já previsto, né? Entendi. Eu sei que do nosso lado não tinha nada Não é disso. assim.
Mas isso não quer dizer que seja maldade de um ou do outro, não é nesse Não. sentido, não. Uhum, sim. É o jeito de ser nosso e o deles, né? Isso. Então, do nosso lado, se por acaso não tiver verba, então, eu falo, olha, eu queria, mas infelizmente não deu. Quer dizer, o Japão não faz isso. Se ele disser sim, É vai porque ser, tá. mas Uhum. também demora Demora para falar sim. Sim. para fazer uma avaliação da situação para ver se pode ou não Uhum. executar essa tarefa, né? Mas assim por diante é uma É, é, uhum. coisa muito É muito interessante essa percepção do senhor, né, dessa mudança, né, dessa valorização. Porque hoje, quando se fala em hierarquia, se fala muito em hierarquia de poder e tal, mas tem uma hierarquia que é de experiência. isso que Hierarquia de conhecimento, hierarquia de experiência. Essa é uma hierarquia natural, que ela não é fixa para tudo. Eu posso estar no topo de uma hierarquia numa situação e estar embaixo da hierarquia em outra situação. Depende, né? aquela velha história de eu sou aluno de quem conhece mais do que eu sobre este assunto ou aquele assunto. Se você conhece determinado assunto e eu sou leigo nesse assunto, eu sou seu aluno, Exato, né? exato. E naturalmente vice-versa, o contrário, para aqueles que sabem menos, têm menos experiência que eu sou, lógico, o professor, ou orientador, coisa assim. Quer Isso. dizer, esse é o balanço. Agora, se rompe essa situação, começa a dar confusão, porque pessoas que não têm experiência resolvem Assumir. comandar a coisa, Sim, a coisa não dá aí bem. não funciona. Hoje nós temos, né, uma versão na universidade em que a relação de poder ela vai sendo substituída da experiência para, por exemplo, desempenho de publicação. O indivíduo publicou um monte, mas ele não tem experiência. Ele é novo. Veja a idade dos titulares que nós temos hoje, que são muito precoces, e os titulares de antigamente. Né? Por quê? Porque o foco mudou. Não é a sua experiência, é o quanto você produz. Bom, você produz um monte, então você já vai. E aí isso se confunde com cargos de gestão. E aí as pessoas elas têm muita publicação, elas assumem cargos de gestão, mas elas não têm experiência, a maturidade para inclusive trabalhar com os contrários. Né? O senhor, na sua fala, o senhor mostra muito bem toda a bagagem da cultura japonesa, né, na sua vida e na forma como o senhor lida com as coisas aqui no Brasil. Né? E que é uma coisa de ponderação e tal. E é aquilo, né? O que vai dar a gente não sabe, tem que assistir para ver, mas são inversões que valem a pena ser marcadas, com certeza. Tem um aspecto que eu já venho conhecendo entre cultura oriental, ou seja, japonesa, e a nossa aqui no Brasil. Né? A diferença é muito grande, quer dizer, quase que um é ao contrário do outro. Entendi. Né? Por exemplo, as casas do Japão, não o apartamento novo, mas antigo, a última sala, entrou na casa, a última sala é a sala nobre, salão nobre, onde recebe visitas ilustres, etc. No Brasil, quer dizer, e o banheiro, cozinha, etc., fica logo na entrada. Agora, no Brasil é o contrário, né? Sala nobre. Livro, você lê assim, da direita para a esquerda. Ou quando é na horizontal, da direita para a esquerda, de cima para baixo, a nossa da esquerda para a direita e assim por diante. Então, e assim, comida. Você vai numa família tradicional, antiga, você chega lá, faz favor, senta aqui, senta aí. Aí eles vão servir o quê? Chá, doce, né? E depois vem, na hora da refeição, vários pratinhos, etc. Tal, e depois termina com arroz, conservas e sopa de soja. Ou seja, começa com doce e termina com... Quer dizer, não, aqui no Brasil, nós começamos com salgado e terminamos com doce, né? Lá no Japão, começa com doce e termina no salgado. Não, peraí. É o contrário.
Não, tá certo. É o contrário, é o contrário, é isso, é isso. No Brasil é do Eu- salgado pro doce, lá é do doce pro salgado. Eu quando cheguei lá, depois eu ficava assim, já sem apetite, porque eu já comi doce. E agora eu vou comer isso aí já. E assim se for ver, lá você é mão direita, né? Aqui é esquerda, né? E assim, tudo ao contrário, né? Entendi. Então, até o pensamento, a condução do raciocínio é o contrário daqui. Porque lá, antes de tomar uma decisão, pensa qual a influência que essa decisão vai fazer, quer dizer, vai influir no mundo, no país, na cidade, na família e depois para mim. Aqui não, aqui eu decido, o resto é consequência. Então, se colocar negociação entre brasileiro e japonês, o brasileiro ganha. Ganha no seguinte sentido, se for resolver na hora, né? Porque aqui ele tem resposta na ponta da língua, porque ele É ele que decide, vai dar a resposta, né? e não o conjunto. No Japão não é assim, então precisa, antes de decidir, pensar, olha, se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer aqui, na família, etc, tal, e o que vai acontecer para mim. Isso leva algum tempo. Então, a resposta é muito mais demorada, apesar de ser muito mais, vamos dizer, equacionada, né? Mas demorada. Então, é isso que está acontecendo. E aí, uma pergunta que eu fazia é o seguinte: por que é assim? Por que é lá de um jeito, isso aqui é o contrário aqui? Aí já me disseram também o seguinte, que não, isso aí é porque por causa do problema geofísico, coisa dessa natureza. Mas como assim? Não, é o seguinte, no Brasil você põe água no tanque, tira a tampa, a água, vamos dizer, sai girando desse jeito. Lá no Japão você faz a mesma coisa, a água sai girando desse outro jeito. Eu falei, bom, se é assim, então tem, realmente não é coisa humana, mas é a própria situação do globo. Conspiração geofísica. Agora, eu tentei fazer isso, mas também não deu muito certo, não, mas eu tentei fazer isso aqui e lá, quando fui no Japão, né? Mas não deu muito certo, não é bem assim também. Então, entendi. Mas uma coisa é certa, é bem diferente aqui com lá. Né? Então, na negociação, o reitor nosso dizia, japonesada frio, não é isso, é que é da própria natureza ser assim. Assim como eles falam, não, os brasileiros chegam aqui e querem já resolver as coisas, etc. Tal. Quer dizer, mas são diferenças, vamos dizer, culturais. Culturais. Né? Aqui. Mas eu acho, professor, acho que de fato, hoje que nós temos é a incapacidade de aprender com outras culturas. Entende? A incapacidade de aprender com... Cultura, ela tem sua base rígida, mas ela tem sua flexibilidade. E acho que o que vai para frente é exatamente isso, né? Professor, nós agradecemos muito a sua participação. Teria muita coisa para a gente conversar, mas a gente tem uma limitação de tempo. Né? E se o senhor quiser fazer algum encerramento, por favor, fique à vontade. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar os meus agradecimentos, né, ao IB e a você, professor Gilson, por essa oportunidade e, naturalmente, ao pessoal que está gravando. Sim. Por quê? Porque IB é a minha vida profissional. Está aqui. Seja lá o que acontecer. Eu comecei aqui e a minha vida profissional, fiz tudo aqui até aposentar. Então é uma satisfação muito grande e eu fico muito feliz por poder estar aqui e falar alguma coisa sobre a história. Porque eu acho que qualquer povo ou qualquer instituição sem história não é nada, não se pode prever para onde é que vai, porque
Se não tem história, se tem história, a gente sabe como vem vindo, ela deve continuar. Se não tem história, então sabe lá se vai melhorar, piorar, ou o que vai acontecer, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito importante, não só para mim, mas para toda a coletividade que, de um jeito ou do outro, participa da universidade e aqui, nesse caso, do IB, Instituto de Biociências, que eu estava dizendo para o senhor diretor que IB é uma somatória do FCMB, IBBMA e IB, né? Não quer dizer que o IB nasceu IB. Ela vem. Então, quando se fala em IB, eu acho que tem que juntar tudo. Com certeza. A história desde o começo, não do metade para cá. E com isso, eu, como disse, a minha vida profissional foi aqui e aprendi muita coisa. E se eu conseguir contribuir com alguma coisa, são coisas que qualquer um que estivesse na minha situação, acredito que iria fazer. E se eu fiz alguma coisa, fui assim, pensando no IB, na universidade, o seu papel na história, na comunidade e assim por diante. Porque a universidade é tido, quer dizer, se espera que seja o modelo de sociedade que a universidade deve planejar e tentar executar, né? Não à força, mas pelo ensino, pela cultura e assim por diante. E esse é o papel que estamos, quer dizer, a universidade está fazendo. Esperamos que continue cada vez mais mostrando aos nossos estudantes o que é viver, qual é o objetivo da vida, que tipo de vida se deve dar preferência e assim por diante, então, fazer com que a sociedade humana evolua cada vez mais no bom sentido, se elevando. Não vamos dizer que vamos ser todo mundo santo, mas tentar, na média, no contexto geral, elevar um pouquinho mais, saindo um pouquinho do ser puramente animal para algo um pouquinho mais, vamos dizer, santo. Assim, né? São coisas que a gente pensa. Bom. Portanto, eu agradeço a atenção e desculpe se a gente tomou um pouco mais de tempo. Não, foi ótimo, porque o nosso objetivo aqui é registrar as coisas importantes. O tempo a gente resolve. Eu tinha pensado, quando eu aposentei, em pedir para a diretoria destinar uma sala para os aposentados. E os aposentados chegar uma vez por semana, ou uma vez ou duas vezes por mês, e discutir, propor coisas desse tipo, porque quem é aposentado teve uma vida, e nessa vida aprendeu muita coisa, e percebeu muita coisa a ser feita, né? Mas simplesmente aqui no Brasil aposentou, caiu fora, apagou, sumiu. Eu acho que deveria ter alguma coisa mais aproveitando. Por isso que essa iniciativa da diretoria agora é uma iniciativa exatamente Então, no sentido de vamos começar a recuperar essa história. Acho que vai dentro do que o senhor está falando. Acho que a diretoria está de parabéns. Olha, realmente, eu ainda estou, vamos dizer, lúcido, mas daqui a pouquinho eu acredito que eu já não vou perder a lucidez. Já. Então, não posso fazer mais nada, mas enquanto tiver mentalmente, vamos dizer, normal, eu estou à disposição. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Ok, esse foi o professor Minoru Sakati. Dá para perceber a influência da cultura japonesa, né, em sua fala e a influência disso na vida das pessoas. E para a gente pensar um pouco sobre tudo isso e a nossa cultura.
as house guests go, there are liars and they're thieves. But as drinking friends